Olá a todos, eu sou Matheus Larsan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje, 7 de setembro de 2024, são os 202 anos da maldita Revolução Liberal Brasileira, também conhecida como Independência do Brasil. E no vídeo de hoje eu quero apresentar 10 razões pelas quais o católico não pode comemorar em absoluto a independência do Brasil, a dita independência do Brasil. Então, antes de iniciar esse nosso vídeo, eu peço a você que está assistindo que, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe um comentário aqui embaixo e mande esse vídeo muito importante para todos os seus amigos, porque é relevantíssimo, importantíssimo que o povo brasileiro deixe de ter o mínimo de afeição possível à maldita independência. Tá certo? Então, para a gente já iniciar aqui o vídeo, eu coloquei aqui alguns slides, coisas simples, para a gente ter um apoio visual. Então vamos começar a apresentação porque o católico não pode comemorar a independência do Brasil, ou também a independência como a Revolução Liberal Brasileira. Certo. Então, aqui em primeiríssimo lugar, eu coloquei o diagrama que nós utilizamos na nossa aula magna, publicada na quinta-feira aqui no canal. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista. O link está aqui na descrição, vou deixar o card aqui em cima também, em que eu explico, tintim por tintim, no detalhe, o que é o liberalismo e como a Revolução Francesa mudou para sempre a forma de ver política. Que a política antes da Revolução Francesa, o chamado Ancien Regime, o antigo regime, contra a política do novo regime, é absolutamente diferente. Por quê? Porque no antigo regime existia o conceito da soberania divina, ou seja, que todo poder vinha de Deus. E a principal característica da doutrina revolucionária maçônica da Revolução Francesa é, sem sombra de dúvidas alguma, a da soberania popular. Ou seja, o rei, no antigo regime, reinava por direito divino, reinava porque o poder vinha de Deus. Agora, no novo regime, existe a invenção da monarquia consentida, a monarquia constitucional, que nada mais é que o rei ele manda de acordo com o que o povo lhe permite. É um conceito revolucionário, contrário às leis de Deus, contrário à fé católica. A soberania popular é contrária à fé católica. E muito bem, isso é a principal característica liberal que acontece na Revolução Francesa. E a Revolução da Independência, a Revolução Liberal do Brasil, conhecida como independência, nada mais é do que a implantação do sistema liberal no Brasil. O católico, ele é antiliberal. O liberalismo é condenado por dezenas de papas na história da igreja, desde o século XVI, XVII, XVIII, o liberalismo que se apresenta nas suas mais diversas formas, e essa condenação foi repetida por todos os papas de modo unânime no século XIX, Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, São Pio X, todos os papas vão condenar o liberalismo em todas as suas formas. Muito bem, a Revolução Liberal Brasileira, a dita independência, foi a implantação do liberalismo como nós veremos na aula de hoje, então o católico não tem razão alguma para comemorar essa maldita independência. Muito bem, eu não vou me alongar demais nessa explicação, porque já dei uma aula magna de 2 horas cobrindo todos os regimes políticos do Ocidente nos últimos 1000 anos, então quem quiser conferir e se aprofundar no tema, confere lá a nossa aula. Mas isso aqui é o básico para a gente entender aqui a apresentação de hoje. Então, antes de passar propriamente para as 10 razões, vamos falar aqui dos antecedentes. Coisa breve, resumão mesmo, só para a gente ter aqui um contexto para falar da independência do Brasil. Muito bem, quais são os antecedentes? O que aconteceu foi que estourou em 24 de agosto de 1820 a Revolução Liberal do Porto, que foi uma revolução forjada dentro das lojas maçônicas, organizada por uma loja de tipo maçônico chamado Sinédrio, que derrubou a regência instalada, a regência legítima instalada por Dom João VI em Portugal e forçou a volta do rei Dom João VI para Portugal. Ou seja, Dom João VI teve que sair do Brasil como um cativo, como rei prisioneiro, para se tornar prisioneiro das cortes liberais, das cortes revolucionárias de Lisboa. Exatamente como Luís XVI, depois da queda da Bastilha, em 1789. Então, Dom João VI ele estava para a Revolução Liberal do Porto, assim como o rei Luís XVI estava para a Revolução Francesa, logo após a queda da Bastilha ou até a sua execução. Então, uma situação muito delicada que Dom João VI estava. Muitas pessoas que testemunharam o desembarque de Dom João e da família real relatam que ele foi tratado sem nenhuma reverência. Incitaram o povo contra Dom João VI, levaram-o diretamente para o parlamento para forçá-lo a jurar a Constituição. Dona Carlota Joaquina, a grande esposa de Dom João VI, foi a única que não jurou, em momento algum, não jurou jamais a Constituição Revolucionária Liberal, porque ela sim tinha muitos princípios católicos, era uma mulher de fé católica extrema e extremamente zelosa. Dom João VI, embora fosse católico, ele tinha uma certa hesitação
uma certa vacilava vez ou outra. Muito bem, então ele chega como rei prisioneiro em Portugal e deixa Dom Pedro I como regente do Brasil. Até que a situação vai se tornando cada vez mais insustentável e as cortes liberais de Lisboa, elas obrigam, ou pelo menos exigem, o retorno de Dom Pedro I para Portugal e que o Brasil fosse governado diretamente pelas cortes liberais do Porto. Então vocês vejam que o que aconteceu em Portugal foi uma revolução liberal e, no dia 9 de janeiro de 1822, o Dom Pedro, amparado pelas sociedades secretas, pela maçonaria do Gonçalves Ledo, pelo apostolado, não estava ainda bem informado, mas já existia ali a comunidade maçônica paulista do José Bonifácio, ele faz ali o dia do fico, ele fica, ou seja, desobedece às ordens da Revolução Liberal de Lisboa, expulsa o general Avilés em fevereiro de 1822, e assim vai começar a consolidação do processo de independência, ou a dita independência, que nós veremos que não é nada mais nada menos que a implantação do liberalismo no Brasil. E esse processo, depois da iniciação de Dom Pedro I na maçonaria, depois da criação do GOB, o Grande Oriente do Brasil, ele vai se consolidar no Grito do Ipiranga, consolidar, ou pelo menos a data mais marcante, que é comemorada, infelizmente, até os dias de hoje, é o Grito do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Então, antes de passar para as 10 razões, a primeira coisa que nós temos aqui que nos perguntar é independência de quê? Porque independência é um termo impróprio para o que aconteceu aqui foi uma revolução liberal, porque o nome independência, o termo independência, pressupõe um estado de escravidão anterior, coisa que não aconteceu jamais no Brasil. O Brasil não era escravo de Portugal. Dom João VI era o rei legítimo do Brasil, e o Brasil, até 1815, a criação do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves, era uma província de Portugal, com equivalência e equiparação jurídica perante as leis, ou seja, as mesmas leis que vigoravam em Portugal vigoravam para o Brasil. Então, o Brasil nunca foi uma colônia de exploração, o Brasil nunca esteve no status jurídico inferior ao de Portugal. E a partir de 1815, com a elevação do Brasil a Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves, o Brasil se torna um reino, já com uma política própria, não é? Mas ligado a Dom João VI. Então existia a unidade do território nacional, conhecido como Brasil, do Reino Brasileiro, na figura do monarca Dom João VI. Em 1815 ele era regente, né, porque a sua mãe, Dona Maria I, ainda estava viva. Em 1817 ele se torna em 1816 ele se torna o rei do Brasil. Muito bem, então o termo independência já começa errado. Por quê? Porque se você pode argumentar que existia uma certa escravidão do Brasil com relação a Portugal, não era uma escravidão do Brasil pelo monarca português, porque o monarca português era o mesmo. Era Dom João VI, o rei do Brasil e de Portugal. Se é que existia algum tipo de escravidão do Brasil por Portugal, era pelas cortes liberais. Era pelas cortes liberais. Então o que acontece é, a revolução dita como independência, ela se utiliza da desculpa da revolução liberal em Portugal para instaurar o liberalismo no Brasil. É isso que acontece. Se utilizam do pretexto de Dom João VI estar preso, cativo às cortes liberais de Lisboa, para proclamar uma independência e fazer uma aclamação ilícita e ilegal de Dom Pedro I no Brasil como imperador. Muito bem, se é que isso fosse verdade, ou seja, que a independência do Brasil teria sido um contragolpe, uma contra-revolução contra o liberalismo português, a pergunta óbvia é a seguinte: por que, quando a Revolução Liberal foi extinta por Dom Miguel na Vila Francada, Dom Pedro I não reatou os laços com Dom João VI, seu pai legítimo rei do Brasil e de Portugal? Por que não fez isso? Porque isso foi uma desculpa clara e evidente e assim entendida por todos, que isso aqui era simplesmente uma revolução liberal. E assim, depois que acabou a Revolução Liberal de Portugal, ficou claro para todos que nos passava de um golpe de um filho contra o próprio pai. Então nós vamos passar agora aqui para as 10 razões, mas dito isso aqui, a gente já tem um contexto para poder falar na independência liberal brasileira. Então a primeira razão pela qual o católico não pode comemorar, em hipótese alguma, a independência do Brasil, a dita independência, é porque a Revolução Liberal Brasileira, conhecida como Independência do Brasil, foi a implantação do liberalismo no Brasil, a separação deste país de suas antigas raízes católicas tradicionais e ibéricas do antigo regime. Isso aqui, é claro, é notório, já dei uma explicação muito longa, recomendo que vocês assistam nossa aula magna de quinta-feira para ter mais detalhes sobre isso, mas isso aqui vai ficar cada vez mais claro ao longo da nossa
apresentação. Segunda razão, a Revolução Liberal Brasileira foi gestada e concebida dentro das lojas maçônicas e a Constituição foi escrita por maçons. Então, como é que um católico pode comemorar algo que foi gestado, concebido pelos inimigos da igreja? E não adianta tentar enrolar, passar um pano de dizer não, porque a maçonaria não era condenada. Mentira, a maçonaria já era condenada sim, e todos os maçons, incluindo José Bonifácio, incluindo Gonçalves Ledo, incluindo todos os padres maçons que participaram disso, incluindo o próprio suposto imperador Dom Pedro I, estavam excomungados. Por quê? Porque a maçonaria ela é reiteradamente condenada pela Igreja Católica desde ali de poucos anos depois da sua fundação, de quando teve o conhecimento mais amplo dos seus fins ocultos. Então, a primeira condenação vem do Papa Clemente XIV, se eu não estou enganado, depois ela é reiterada por vários outros papas. Leão XII, contemporâneo a Dom Pedro I, também condena a maçonaria. Nós temos uma carta completa aqui no canal. Então, assim, não existe desculpa alguma para dizer que as pessoas não sabiam que a maçonaria era condenada. Mentira, todo mundo sabia, todo mundo que entrava lá estava automaticamente excomungado. Então, como é que uma revolução feita por excomungados pode ser comemorada por católico? Não pode. A maçonaria é a sociedade secreta que gestou o liberalismo e implantou o seu liberalismo no país brasileiro, no Reino do Brasil. Então não há o que se comemorar. A maçonaria, entendam uma coisa, a maçonaria não foi um dos personagens que participou da Revolução Liberal, da independência, da dita independência. Não. A maçonaria fez a independência. A história da maçonaria brasileira é a história da dita independência do Brasil. Então, se o Brasil se tornou independente de alguma coisa, foi independente das suas raízes católicas tradicionais e subserviente, escravo da opressão maligna e diabólica da maçonaria, do liberalismo maçônico. É isso que aconteceu. Não há como negar. Se você é católico, você tem que concordar com isso. Agora, se você não é, como os maçons não são, eles falam abertamente. Dom Pedro I, nosso imperador maçom, que abriu o golpe, que deu toda a liberdade para os valores maçônicos e tudo mais. Então, a Revolução Liberal foi gestada e concebida dentro das lojas maçônicas e a Constituição ela foi escrita por maçons. Uma coisa que muitos autores se questionam, ou pelo menos notam, é que a Constituição brasileira ela foi outorgada, né? Dom Pedro impôs a Constituição brasileira, mas ela foi feita muito rápido. Por que ela foi feita muito rápido? Porque o Frei Sampaio e alguns outros membros da maçonaria do José Bonifácio, chamado o Apostolado é o nome da loja maçônica do apostolado, da sua instituição maçônica, já tinham escrito lá dentro as bases da Constituição. Então, bem. E um outro fator é que também, na aclamação de Dom Pedro I, em outubro de 1822, logo após a aclamação, o Dom Pedro I foi solicitado pelo Gonçalves Ledo, que era um dos chefes, o principal chefe, o principal representante da maçonaria brasileira, do rito escocês. Foi solicitado a Dom Pedro I que ele assinasse 3 páginas em branco que serviriam como a Constituição. Ou seja, os maçons literalmente pedindo a Dom Pedro que ele assinasse a Constituição em branco, ou seja, referendando qualquer coisa que eles fizessem. Depois teve o problema da disputa entre as maçonarias, ou seja, a maçonaria do Gonçalves Ledo e a maçonaria do José Bonifácio entraram em briga. O episódio ficou conhecido como a Bonifácia, em que José Bonifácio perseguiu Gonçalves Ledo, seus adeptos, seus seguidores, e teve toda essa discussão. Mas bem, a disputa era qual maçonaria vai escrever a Constituição, a maçonaria do Gonçalves Ledo ou a maçonaria do José Bonifácio. E acabou que, de um jeito que, por bem ou por mal, a maçonaria do José Bonifácio acabou triunfando. É verdade que a maçonaria do Gonçalves Ledo ela era mais revolucionária, mais exaltada, mais liberal ainda que a do José Bonifácio, e que o tipo de pensamento do José Bonifácio era uma mescla de princípios do ancião regime, do antigo regime, com o novo regime. Então, bem, o José Bonifácio ele vinha ele estudou na Universidade de Coimbra, ele vinha de um pensamento pombalino, ele era, como diria, apadrinhado politicamente pelo Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que era ele mesmo afiliado do Marquês de Pombal. Então ele vem desse pensamento, dessa constituição de Estado, do despotismo esclarecido. Novamente, quem assistiu a nossa aula de quinta-feira sabe muito bem do que eu estou falando. Então o despotismo esclarecido, sobretudo com José Bonifácio, ele já tem mesclas, já é uma mistura, uma transição do antigo regime para o novo regime. Por isso que a Constituição brasileira, do Império, ela tem coisas como um imperador com poder moderador, que manda, ou pode mandar de forma quase absoluta, mas também tem um parlamento,
que de algum modo limita o poder executivo, mas não limita o poder moderador, ou seja, a Constituição do Império Brasileiro é uma transição entre o antigo regime e o novo regime. Por isso que historiadores como Evandro Pontes, pessoas como o próprio Dom Bertrand, pretenso sucessor da coroa brasileira, da coroa do Império do Brasil, eles dizem coisas como: o Brasil se tornou a Arca da Aliança para salvaguardar o antigo regime contra a Revolução Liberal que se instalou na Europa. Ou então, o mentiroso do Dom Bertrand, ele fala que o Brasil, a independência do Brasil foi a emancipação de um filho que chega à maioridade. Uma emancipação pacífica, natural e orgânica. Afirmações que não poderiam estar mais longe da verdade, porque nem foi uma emancipação pacífica, a emancipação de um filho que chega à maioridade, e nem foi tampouco a Arca da Aliança. Porque, bem, como é que a Arca da Aliança, sua suposta Arca da Aliança, que teria sido o Brasil, poderia preservar os valores católicos do antigo regime se quem fez a Revolução Liberal foram revolucionários do novo regime, adeptos do novo regime? E a discussão que havia entre eles era o grau de liberalismo, ou seja, existiam os muito liberais e existiam os moderados. Existiam os exaltados, os liberais exaltados, que era o caso do Gonçalves Ledo, e existiam os liberais moderados, que era o caso de José Bonifácio. E Dom Pedro ele estava embriagado dos, que esse é o termo correto, embriagado dos ideais liberais. Bem, claro, Dom Pedro I, ele como rei, queria ter uma força maior sobre o parlamento. José Bonifácio queria ser uma espécie de Marquês de Pombal do Dom Pedro I, mas de todo modo, a Revolução Liberal foi indiscutivelmente gestada e concebida dentro das lojas maçônicas e a Constituição escrita por maçons. Então o católico não tem nada, atenção, nada que comemorar. Tá bom, pessoal? Terceiro, a independência do Brasil, ou a dita independência, foi uma traição ao rei Dom João VI. Por quê? Porque Dom João VI, embora apesar de todos seus problemas de fraqueza, moral e inconstância de caráter, era uma pessoa que vacilava bastante, que queria conciliar os dois mundos, Dom João VI era o rei legítimo de Portugal e do Brasil. A Revolução da Independência não foi um processo pacífico de emancipação, como um filho que chega à maioridade, essa abobrinha que o Dom Bertrand tenta vender, mas enfim, ao contrário, se a independência tivesse sido um ato unicamente contrário à opressão das cortes liberais em Lisboa, tão logo cessasse a Revolução Liberal, teria cessado a desobediência a Dom João VI. Atenção, se a Revolução Liberal Brasileira fosse um ato contra a Revolução Liberal de Portugal, não haveria razão para aclamar Dom Pedro I como imperador. Lembrem-se que, apesar de Dom João VI ter um reino ou reinos de dimensões imperiais, territórios ultramarinos ao redor de todo mundo, ele era um rei. Dom Pedro I, sendo rei apenas do Brasil, se aclamou imperador. Então, se ele reconhecia a legitimidade do reinado do seu pai, Dom João VI, por que ele se aclamou imperador? No meu livro sobre a história do Brasil, as revoluções liberais, eu vou falar de como, profundamente mostrando as cartas dos diplomatas e tudo, como isso gerou embaraços até mesmo para o reconhecimento da independência do Brasil. Porque nenhuma potência do mundo gostou do fato de Dom Pedro ter se aclamado imperador do Brasil. É uma coisa extremamente contraditória. Como é que um filho vai fazer uma coisa dessa contra o pai? Então a Revolução Liberal, ela foi uma revolução contra o poder absolutista da coroa, contra a soberania divina e a proclamação da soberania popular. A Revolução Liberal Brasileira foi exatamente isso. Foi um ato contra a soberania de Deus e a proclamação absoluta dos direitos do homem. Isso foi a independência do Brasil, ou a dita independência do Brasil. E também acontece o fato que eu abordarei no meu futuro curso gratuito, deixar isso bem claro, um curso gratuito sobre a história do Brasil, que foi a Missão Rio Maior. Por quê? Depois que Dom João VI foi libertado da opressão das cortes liberais pelo seu filho Dom Miguel por uma saudável conspiração, uma saudável demais conspiração da sua mãe, Dona Carlota Joaquina, foi gestado o contragolpe da Vila Francada contra a Revolução Liberal. Dom João VI foi liberto da opressão das cortes liberais e enviou um único navio com uma carta, sem grande pompa, para Dom Pedro I para avisar: meu filho, veja bem, fui liberto, acabou a Revolução Liberal, podemos aqui reunir as duas coroas. E o que Dom Pedro I fez? Ele sequer recebeu o navio do pai. Ele apresou, ou seja, roubou o navio que o pai tinha mandado para cá, se recusou a receber o embaixador, se recusou a receber a carta, a menos que fosse reconhecida, a priori, como ponto essencial para qualquer outra negociação a independência do Brasil. Ou seja,
não escutou o que o pai tinha a dizer, tomou o navio dele e botou o embaixador para voltar de carona para Portugal. Foi basicamente isso que ele fez. Então a missão Rio Maior foi um desastre, na perspectiva de Dom João VI. Quando o conde de Rio Maior chegou a Portugal contando as notícias e a vergonha que ele tinha sido passado, Dom João VI chorou amargamente. Amargamente. Porque entendia que a partir dali, basicamente, isso tornaria inevitável a independência do Brasil. Porque Dom Pedro não tinha nenhuma razão para se recusar à obediência contra Dom João VI. Então, só para vocês terem ideia, Dom João, quando ele se tornou livre, uma das primeiras coisas que ele fez para ajudar o Brasil foi mandar que cessassem as guerras de independência, porque estava existindo alguns conflitos armados entre portugueses e brasileiros, e ele mandou: pare com isso, porque somos um povo só. Dom Pedro vai e faz o quê? O contrário, uma desobediência. Ou seja, a Revolução Liberal Brasileira é uma revolução contra o rei legítimo, Dom João VI. Então quem apoia a independência do Brasil apoia uma revolução ilegítima e ilícita em todos os seus aspectos. Não há como defendê-la. Então, a quarta razão, a Revolução Liberal no Brasil repercutiu negativamente entre os verdadeiros católicos de Portugal, enfraquecendo economicamente o país e sendo uma causa indireta para a derrota católica em Portugal. O que acontece é que Portugal já vinha numa situação econômica muito precária, desde as invasões napoleônicas, das guerras napoleônicas e tudo. Já estava numa situação econômica muito precária, já vinha de uma grave crise política, e com a separação definitiva do Brasil de Portugal, os portugueses perderam uma importante praça de comércio, que era o Brasil, e deixou a situação lá ainda mais pobre. Existia pobreza, quase fome em alguns lugares, por causa da perda do comércio com o Brasil. E foi uma situação muito ruim, e isso foi agravando a situação cada vez mais, até que nas guerras miguelistas, na guerra liberal portuguesa, não é que Dom Pedro IV volta a Portugal, Dom Miguel não teria tantos recursos para continuar defendendo o antigo regime contra o novo regime liberal. Então é uma causa indireta, sem dúvida, não estou afirmando que é uma causa direta, mas, indiretamente, foi uma coisa ruim. Então, quinto, Dom Pedro, depois de implantar o liberalismo no Brasil, Dom Pedro I foi implantar o liberalismo em Portugal. Então o que acontece? Depois que Dom Pedro ele faz a Revolução Liberal Brasileira contra o seu próprio pai, ele passa por uma série de questões aqui que não vem o caso analisar, mas ele abdica, ou ele é forçado a abdicar em 7 de abril de 1831, e ele vai ter o seu exílio onde? Na França. Na França liberal, do rei Luís Filipe de Orleans, a dinastia de Orleans, depois das chamadas Revoluções de Julho. Foram os 3 dias da Revolução de Julho em que derrubaram Carlos X, o rei legítimo, a dinastia de Bourbon, o rei católico, para implantar e colocar no trono, o liberal Dom Luís Filipe de Orleans. E aí Dom Pedro ele vai para a França revolucionária, a França liberal, e ele é recebido na França como grande liberal. Ele é recebido como grande liberal, ele desfila ao lado do rei Luís Filipe de Orleans, ele é recebido no palácio, nos banquetes, nas festas do Marquês de Lafayette, que é conhecido como libertador ou maçom de 2 mundos, porque ele participou tanto da Revolução Maçônica Americana. Nós temos um vídeo aqui falando do qual a solução para os Estados Unidos da América, recomendo que vocês assistam. Então o Marquês de Lafayette ele participou tanto da Revolução Maçônica nos Estados Unidos da América, quanto também nas revoluções da Revolução Francesa, da Revolução de Julho de 1830 e tudo isso. Então Dom Pedro ele foi recebido por todos os maçons, todos os liberais da França, como o grande liberal, e recebeu o apoio e o financiamento para, juntamente de tropas estrangeiras, de mercenários, invadir Portugal. Atenção, invadir Portugal com apoio de tropas estrangeiras e colocar no poder uma regência liberal, uma regência absolutamente maçônica. Dom Pedro, quando ele derrota o irmão Dom Miguel, infelizmente, ele derrota os católicos, ele coloca o general Saldanha, que era grão-mestre da maçonaria, na política, como cabeça da política portuguesa, e o Duque de Palmela, que ele mesmo, se não era diretamente maçom, ele estava totalmente dentro do âmbito da maçonaria. Então ele coloca 2 maçons como chefe da política em Portugal. Ou seja, depois de entregar o Brasil aos maçons, ele consegue fazer uma guerra também em Portugal e entregar Portugal aos maçons, ao Duque de Palmela e ao general Saldanha, esse grão-mestre da maçonaria. Então, bem, vai dizer o quê? Ah, não, Dom Pedro era católico no Brasil? Não era. E eram 2 pessoas? Como se não fosse a mesma pessoa que implantasse o regime maçônico em Portugal, também não implantou isso no Brasil? É uma pouca vergonha. Quem fala uma coisa dessa está mentindo, quer ganhar o seu dinheiro, tá bom? Quer te enganar. Então, uma tragédia completa, a independência do Brasil. Vamos passar para a 6ª razão. Dom Pedro IV em Portugal, isso é uma coisa importantíssima, Dom Pedro IV em Portugal fez um cisma. Deixa eu colocar aqui na tela, né?
Dom Pedro IV em Portugal fez um cisma com a Igreja Católica e rompeu as relações com a Santa Sé, situação essa que durou por mais de 10 anos e só foi resolvida no pontificado de Pio IX. Alguns historiadores brasileiros, como o professor Rafael Tonon, fala aí que Dom Pedro, que houve um decreto de supressão das ordens religiosas em Portugal, mas escondem que foi Dom Pedro I que fez esse decreto. Então, bem, isso mostra algumas coisas, tá? Primeiro, que Dom Pedro I ele precisou suprimir as ordens religiosas em Portugal e não no Brasil, porque todas as ordens religiosas no Brasil, principalmente os franciscanos, eram embriagados do liberalismo das doutrinas maçônicas. Boa parte dos padres que participaram da independência, se não todos, eram ligados à maçonaria. Isso não tem a menor sombra de dúvida, existe a comprovação completa com documentos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, não há como negar. E mostra também o seguinte, que o clero de Portugal ainda era católico, pelo menos em uma grande parte, enquanto o clero brasileiro já era integralmente liberal. Então vocês vejam só, Dom Pedro I, depois de ser forçado a abdicar aqui no Brasil, ele volta para Portugal, derrota o catolicismo, derrota o irmão que era defensor do antigo regime, Dom Miguel, e demite, expulsa os bispos de Portugal das suas dioceses, cria um cisma com a Santa Sé, depondo o seu irmão, que era rei legítimo, rei reconhecido pela Santa Sé, Dom Miguel. Dom Miguel foi reconhecido pelo Papa Gregório XVI como rei legítimo de Portugal. E assim ele cria uma situação de instabilidade e de rompimento das relações entre Portugal, o Estado Revolucionário Liberal de Portugal, com a Santa Sé. Então, bem, isso mostra que, pelos frutos conhecereis a árvore. Esses são os frutos da árvore pedrista. Foi isso que Dom Pedro I fez em Portugal. E se ele não fez isso no Brasil é porque não havia necessidade. Não havia necessidade porque o clero já estava integralmente comprometido com a maçonaria, enquanto em Portugal ainda não estava. Sétima razão. A Revolução Liberal Brasileira foi o início do declínio da fé católica neste país. Dom Pedro I, com a Constituição de 1824, ele liberou o homossexualismo, favoreceu a liberdade de imprensa e de religião. Então, se hoje nós temos aqui a situação moral do Brasil em franca decadência, em alguma medida nós podemos agradecer a Dom Pedro I, porque iniciou tudo isso aí. Se o protestantismo cresce no Brasil, tem que se agradecer a Dom Pedro I. Se nós temos jornalistas aí fazendo as coisas que fazem hoje em dia, a grande mídia e tudo mais, você pode agradecer também a Dom Pedro I, que extinguiu a censura à imprensa e dava ampla liberdade de imprensa a todo mundo. Coisa que cresceu ainda mais no regime maçônico do seu filho, Dom Pedro II. Então não há o que comemorar na independência brasileira. Oitavo, a Revolução Liberal Brasileira gerou a servidão econômica da nação aos usurários internacionais, tanto no empréstimo da independência, o maior já feito na história até então, como nos sucessivos empréstimos que se seguiram tanto no primeiro reinado quanto no segundo reinado. Então o que acontece aqui em 1825, para Dom João VI reconhecer a independência do Brasil, ele faz algumas exigências para Dom Pedro I, e Dom Pedro I faz um empréstimo com a família Rothschild de 20 milhões de libras esterlinas. Até aquele momento foi o maior empréstimo da história registrada do mundo, até aquele momento. Foi uma quantia absurda, nenhuma nação dispunha desse valor em dinheiro, apenas a família Rothschild tinha isso. E essa dívida perdurou durante todo o Império e só foi paga lá pela metade da República, ou seja, esse empréstimo da independência nos colocou no regime de escravidão financeira às grandes potências internacionais. Então as pessoas falam que no 7 de setembro aconteceu a independência do Brasil, mas o que aconteceu foi a subserviência às potências, às bancas internacionais. Então o Brasil deixou de ser supostamente uma colônia do Portugal católico e se tornou uma colônia de banqueiros. Não há nada que se comemorar na independência do Brasil. Nona razão. Os principais padres, atenção, os principais padres que apoiaram a independência do Brasil eram maçons, especialmente o Frei de Arrábida, confessor de Dom Pedro I desde sua infância, o Frei Sampaio, um dos principais autores do Fico e da Constituição, e o padre Belchior, que o acompanhou Dom Pedro I no Grito da Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Então vejamos aqui que os principais padres da dita independência do Brasil, da Revolução Liberal Brasileira, o Frei de Arrábida, que era confessor de Dom Pedro I desde a sua infância, o Frei Sampaio, que foi um dos principais articuladores do Fico, e o padre Belchior, que estava junto de Dom Pedro na chamada Jornada da Independência, no Grito do Ipiranga, no 7 de setembro. Todos os três eram maçons, todos os três eram membros do apostolado de José Bonifácio. Então beleza, pessoal, agora para que a gente demonstrar as provas de que os padres que participaram da independência do Brasil, os três principais padres,
ou de figuras bem relevantes, eram maçons, eram membros da maçonaria. Nós vamos mostrar aqui as provas. Vamos começar aqui pelo Padre Belchior. Essa aqui é a revista do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, volume 73, aqui na página 115. Esse aqui é um artigo escrito sobre a biografia do Padre Belchior. O Padre Belchior era um primo distante de José Bonifácio, ele era mineiro. E bem, ele fazia parte do apostolado, da maçonaria do José Bonifácio. Então aqui eu quero mostrar algumas coisas para vocês, tá? Primeiro, esse capítulo aqui chama Maçom e Jornalista, falando sobre o Padre Belchior. E aqui ele diz: nada mais natural que o Padre Belchior, egresso de Coimbra, figurasse entre os elementos da loja distinta ou distintiva da freguesia de São Gonçalo, da Praia Grande, Niterói. E aqui a fonte nas memórias de Francisco Gomes da Silva. Outra coisa, aqui, vamos lá. Com José Joaquim da Rocha, notório maçom brasileiro, notório, todo mundo sabe que José Joaquim da Rocha era brasileiro, era maçom. O Belchior Pinheiro de Oliveira redigiria o Constitucional, que era um jornal de caráter liberal para favorecer a independência. Então, aqui dois apontamentos que mostram claramente, se vocês lerem aqui mais, vocês vão ver aqui mais pessoas ainda que fazem parte da maçonaria, mas de todo modo. Vamos passar aqui para a próxima informação relevante que a gente tem. Aqui, Padre Belchior Pinheiro de Oliveira, essa aqui é um discurso feito pelo coronel PM Carlos Alberto Cavalhães quando ele foi tomar o lugar, a cadeira número 67 do Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais, e ele escolheu como patrono da sua cadeira o Padre Belchior Pinheiro de Oliveira. E aqui ele fala sobre o Padre Belchior. Consciente das novas ideias, também a linguagem acadêmica da época, contínua enxurrada de livros e conhecimentos humanísticos, insere pelo Padre Belchior, não fica imune à angústia da influência que tomou conta daquele tempo. A penetração da maçonaria dissemina nova ética e tal. Ao retomar do Brasil, logo após o seu bacharelado em 1809, é iniciado na maçonaria, da qual recebe fortes influências somadas às suas convicções religiosas e políticas que fazem aumentar o seu amor à pátria e tudo mais. Então, o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo já deu aqui aquela prova da participação do Padre Belchior da maçonaria, agora o Instituto Histórico de Minas Gerais também fazendo a sua cooperação aqui nessa investigação. Aqui, no site Veritas, a iniciação de Dom Pedro na maçonaria, Renato Choram, ele fala o seguinte: o príncipe regente, agora irmão Guatimozin, resolveu fazer uma excursão a São Paulo, levando no seu séquito o irmão Sócrates, o padre Belchior de Oliveira, por sinal sobrinho de José Bonifácio, espião desse na loja Comércio e Artes. Alguns dizem que ele era sobrinho de segundo grau, outros primo de segundo grau, não está bem claro. Mas aqui outro historiador também falando sobre a presença do padre Belchior na maçonaria. E essa aqui é uma reportagem do G1, da Globo, com um historiador lá de Minas Gerais. O pesquisador Marco Antônio de Faria considera o Padre Belchior como um dos mais importantes de Minas Gerais. E aqui ele fala uma coisa muito interessante. Perguntam onde o Padre Belchior estaria enterrado. Aí ele responde: ele não está enterrado aqui, no caso na igreja, né? Naquela época, os padres eram enterrados dentro das igrejas, juntamente com as pessoas mais ricas e famosas da cidade. Por ele ser maçom e a igreja não admitia a maçonaria, o padre foi enterrado fora da cidade. Então aqui eu acho que está bem claro que o Padre Belchior era membro da maçonaria, não há como negar. Pessoas que falam isso são, no mínimo, na melhor das hipóteses, desinformadas, mas mais certamente desinformadoras. Outra pessoa aqui que eu quero mostrar também é o Frei Antônio de Arrábida, ele que foi confessor desde 1807, 1806, de Dom Pedro I, um tutor intelectual do Dom Pedro I, né? Aqui, na edição de 1898, edição 61, segundo semestre, da revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Tem o link aí na tela, também vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem. Saiu a lista que eles encontraram, um dos cofres perdidos lá do Instituto Histórico Geográfico, e um dos membros do apostolado era o Frei Antônio de Arrábida, utilizando o nome Diógenes. Eu vou colocar aqui para vocês verem também. Aqui eu tirei print no momento exato o link da Biblioteca Nacional, ele não estou conseguindo acessar, mas eu tenho aqui para vocês verem pelo menos as fotos, né? A página 93 aqui. E vamos lá, eles dizem aqui o seguinte:
Possui o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro um cofre de madeira que fazia parte da biblioteca particular de Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II, de onde foi removido em virtude da generosa doação que fez a dita associação do seu bondoso protetor cerca de 8 meses antes do seu falecimento. Contém o dito cofre, além do catecismo maçônico, o livro das 4 sessões da loja Esperança e da cópia da correspondência recebida pela mesma oficina e outros pertencentes às 3 palestras do apostolado, dos quais extraímos os dados seguintes. O apostolado compreendia 3 grupos chamados palestras e correspondia às oficinas da loja maçônica. A primeira, Independência ou Morte, está aqui o nome das pessoas. A segunda, palestra, denominação Desconhecemos, então aqui os dados em que ela se organizou e os membros dela, né? E aqui, Frei Antônio de Arrábida. Mais para frente, aqui na revista do Instituto Histórico Geográfico, ele vai falar que muitos outros faziam parte, mas devido a N razões, não tem o nome de todo mundo, mas os que tem estão aí. E agora, quem quiser assim dizer que o Frei Antônio, o Frei de Arrábida, não fazia parte da maçonaria, vai ter que dizer que o Instituto Histórico Geográfico do Brasil está publicando documentos falsos. Eu convido o Rafux a fazer essa afirmação em público, colocar o seu nome, ou pelo menos o seu pseudônimo, à prova, para ver se ele vai sustentar essa afirmação de que o Frei de Arrábida não era maçom. Outra aqui também, na publicação do meu livro eu vou colocar as notas desses outros 2 aqui, porque eu ainda tenho que organizar algumas das minhas notas, mas também aqui de uma das revistas do Instituto Histórico Geográfico do Brasil, vocês podem ver aqui um relato. Em regra, alistaram-se no apostolado português os ricaços, os fidalgos, os portugueses, os palacianos, magistrados e outros todos os funcionários. E entre um deles aqui, ele coloca o eclesiástico Frei Antônio de Arrábida, o Frei de Arrábida, confessor de Dom Pedro I. Lá, quando voltar ao site, porque esse site da Biblioteca Nacional tem bastante instabilidade, é só você digitar lá Antônio de Arrábida e sair vendo lá que é o que eu vou fazer, inclusive, vendo nas revistas do Instituto Histórico Geográfico do Brasil, que você vai achar essa referência aqui sem nenhum problema, tá? Outra aqui, também, esse aqui é um livro de memórias, eu vou tentar colocar aqui na descrição também, mas ele coloca também outros nomes como Antônio Teles da Silva, o José Joaquim da Rocha e o Frei Antônio de Arrábida, como membro da maçonaria e especialmente do apostolado. Então acho que agora está provado também, cabalmente, não há a menor sombra de dúvidas de que o Frei Antônio de Arrábida era da maçonaria. Eu já sabia disso há muito tempo, mas segurei a minha língua até ter todas as provas para falar, tá aqui, não tem como negar, é isso aqui mesmo. Para não dizer que o Matheus está inventando fonte, que eu falo coisas sem ter prova e tal. Tá aqui todas as provas que vocês precisam e acho que ninguém vai negar. Agora, o último é o Frei Sampaio. O Frei Sampaio é notoriamente parte integrante da maçonaria. Eu nunca vi um historiador negar isso daí. A primeira pessoa que eu vi tentar passar um pano para isso foi o Rafux, de dizer, não, veja bem, ele não era maçom, mas ele foi da maçonaria, da explicação, porque ele foi antiliberal. Como é? Você imagina, sei lá, São Pio X dar explicação dentro da loja maçônica. Não, veja bem, eu estava aqui atuando como padre católico. Isso é uma loucura. É claro que ele era maçom. Se foi na loja maçônica dar explicação, o que é maçom? Óbvio. Quem é que presta obediência para o grão-mestre e não os membros da maçonaria? Evidentemente que o Frei Maçom, né, o Frei Sampaio, era maçom. Então, aqui um dos sites da maçonaria aqui do Brasil, freemason.pt, eles têm muita fonte, tem muita coisa interessante ali. Recomendo que vocês leiam, é aqui a explicação do dia que ele foi lá. Mas isso aqui não é a minha grande prova. A minha grande prova, sem dúvida, de que o Frei Sampaio é membro da maçonaria. Nós já publicamos essa aqui no canal. Deixa só eu passar minha câmera para cá para não atrapalhar a gravação. Naquela aula que nós demos refutando o livro do Sr. Evandro Pontes sobre a independência do Brasil, nós colocamos aqui o livro do historiador Melo Moraes, História do Brasil e Império, um dos primeiros livros de fato completos sobre a independência. A página aqui 79 do livro, né? Agora 85 do PDF, se vocês forem procurar. Melo Moraes, 1880 alguma coisa, esse livro, tá bom? Ele entrevistou muitas pessoas que presenciaram e participaram da independência do Brasil. Ele mesmo era um grão-mestre da maçonaria, ou pelo menos um maçom de alto grau, segundo o historiador Tito Livre Ferreira, maçom 33, segundo ele diz. E aqui ele coloca na loja Comércio e Artes, como orador, o padre-mestre Frei Francisco de Santa Teresa Sampaio, Frei Sampaio. E aqui ele explicando como que ele conseguiu os nomes, né?
tendo desaparecido o Grande Lógio, livro das atas do Grande Oriente e os primeiros nas lojas comerciartes, por minha diligência pude saber existir em poder de um filho do brigadeiro Branco Muniz Barreto em Angra dos Reis e conseguir que eles fossem recolhidos ao Grande Oriente, ou seja, pessoas ali, filho de quem estava na Constituição do Grande Oriente brasileiro, atestando que o Frei Sampaio fazia parte da loja comerciartes. E é um fato assim que todo historiador sabe, ninguém nunca vi negar, é só o Rafux aí e ele, não era não, com fonte, confia. Então assim, ele e outros aí que apresentem as fontes, tá bom? Agora o que eu falo aqui, eu mostro. Então aqui para concluir, boa parte do clero atuante, politicamente atuante na política do Brasil em 1822, era sim filiado à maçonaria, era indubitavelmente iniciados na maçonaria, e os que não eram iniciados, ou nós não temos provas de que eram iniciados, ou estavam eivados, embriagados da doutrina maçônica sem fazer parte explicitamente por uma razão ou por outra. Mas aqui do Brasil, muitos... o fundador do seminário de Olinda, 1802, que fundou o seminário, ele também era maçom, então muitos padres formados no seminário de Olinda eram maçons, tanto é que Dom Vital teve o maior problema do mundo quando se tornou bispo de Olinda. Os bispos da Revolução Pernambucana os padres, melhor dizendo, os padres da Revolução Pernambucana de 1817 e da Confederação do Equador de 1824, todos eram maçons, todo mundo sabe disso, ninguém vai negar. Então falar o seguinte, como alguns historiadores querem, a independência foi boa porque o clero apoiou. O clero maçônico revolucionário apoiou e foi uma bela porcaria, tá? Executaram o Frei Caneca e é uma pena que os outros também não foram executados. Então uma coisa boa que o Dom Pedro fez foi pelo menos passar o Frei Caneca dessa para melhor, e é uma pena que os demais padres maçons aí não encontraram o mesmo destino. Outra razão aqui para a gente conversar, que muita gente fala, que a independência viabilizou ou assegurou a unidade da independência do território nacional. A unidade do território nacional. Então, isso também é uma afirmação falsa. Primeiramente porque o território já era uno antes da independência. Então, dizer que a independência viabilizou a unidade do território nacional é um pouco contraditório. A unidade do território nacional brasileiro estava na figura de Dom João VI, do nosso monarca legítimo. E aí, quando vem a independência do Brasil, essa unidade ela é conquistada na base do sangue, na base do combate, na base da guerra. Ou seja, aqui nós temos uma outra questão também, que não foi a independência do Brasil que tornou o Império do Brasil unido, foi a guerra. Ora, se foi a guerra, não dá para dizer que a guerra foi o fato de ter se tornado independente, como se houvesse uma opressão das cortes de fora, etc. Não. Então o que aconteceu foi, a independência foi proclamada por Dom Pedro I e foi imposta às províncias do Norte e Nordeste à força. Tanto foi imposto que, depois de praticamente consolidada a independência em 1824, tem ali a Revolução, a Confederação do Equador, em que os padres maçons, dentre eles o Frei Caneca, eles se organizam em Pernambuco, em algumas províncias do Norte e Nordeste, e proclamam uma confederação, um país separado do Brasil, mostrando que é o seguinte, e essa revolução ela foi terminada na base da bala. Então, ou seja, veja só, Dom Miguel ele tinha o plano de vir para o Brasil reconquistar esse país que se tornou independente, lamentavelmente. Infelizmente, esse plano não deu certo. Agora, se a independência foi conquistada, se a unidade do território nacional foi conquistada na base da força, muito melhor teria sido o plano de Dom Miguel do que o plano de Dom Pedro I. Isso é uma questão, para mim, evidente. Então, quem fala assim, a independência viabilizou a unidade do território nacional. Não sei o que a pessoa tem na cabeça, porque é uma afirmação que não condiz com a realidade assim de modo algum. Tá bom, pessoal? E aqui uma questão bônus sobre... Porque muita gente fala. Mas veja, a independência ela era inevitável. Olha só, pessoal. Está entrando água no barco. É inevitável que o barco afunde? Não. Você pode tirar a água fora. Você pode consertar o barco. Você pode tapar o buraco. Agora, a partir de um determinado momento, de um certo ponto em que a água está entrando no barco, aí sim se torna inevitável a independência do Brasil. Então, se a independência aconteceu, foi por colaboração de Dom Pedro I. Isso aí não tem a menor sombra de dúvidas. Poderia ter acontecido sem ele, mas ele poderia ter impedido, poderia ter tentado fazer cessar isso daí, era uma possibilidade. E se a independência aconteceu, é porque alguém, no caso Dom João VI, que é um rei que tem erros graves durante o seu reinado, não fez o que deveria ter sido feito. Então, bem, dizer assim, nós temos que comemorar a independência porque a independência de qualquer modo era inevitável. É meio que dizer assim, não, nós vamos comemorar assim o regime do anticristo porque é inevitável que o anticristo venha. Como pode uma coisa dessa?
É inevitável, porque está profetizado que o anticristo vai vir, mas ele vai vir justamente porque as pessoas estão subservientes e preparadas, desejosas até, da vinda do anticristo. Agora, a independência do Brasil era inevitável. Como que era inevitável? Tinha muita coisa que dava para fazer para evitar. Agora, a partir de determinado ponto, de fato pode ter ficado assim muito difícil ter impedido. Agora, dizer que o fato dela ser inevitável se torna uma razão obrigatória de nós comemorarmos a independência, também, né? Vai dizer o quê? Que a Revolução Francesa era inevitável, então nós temos aqui a obrigação de comemorar a Revolução Francesa? Um paralelo sem cabimento. Tá certo? Pessoal, o vídeo de hoje é isso. Eu talvez faça um vídeo logo mais, respondendo ao professor Rafael Tonon, porque ele fez um vídeo muito lamentável sobre a história da participação da Igreja na independência do Brasil, basicamente dizendo que o clero católico apoiou a independência. O clero maçom de fato apoiou, mas o clero que não era maçom não apoiou. E aí eu estou aguardando a resposta do professor Tonon. Se ele não responder, então eu pretendo fazer um vídeo resposta. Eu espero que vocês tenham gostado. A lição aqui, a lição, a mensagem que eu deixo para todos os brasileiros que estão assistindo, é que nós temos que tomar consciência da nossa história, entender o que de fato aconteceu à luz de uma perspectiva católica contra-revolucionária, não comprometida com o liberalismo de forma alguma. E você analisando a história, mesmo as informações simples aqui, um resumo, um vídeo aqui de que meia hora e pouco, um resumo, só de falar as coisas já fica claro e evidente que foi feito por liberais para implantar o liberalismo contra católicos. Não há o que se comemorar nessa independência. O povo brasileiro tem que parar de ter qualquer simpatia, qualquer afeição à maldita Revolução Liberal. Nós temos que ter o mesmo sentimento para a Revolução da Independência que os católicos franceses têm contra a Revolução Francesa. Detestar, tornar abjeto todo mundo que defende isso aí. É lamentável que tenha padres até do meio tradicional que comemora a independência maçônica do Brasil. É lamentável que católicos, institutos pretensamente católicos, apoiem esse tipo de revolução liberal maçônica. A cada dia mais claro com os nossos estudos e com o conteúdo que nós vamos trazendo aqui para vocês, fica mais evidente que não foi outra coisa senão a implantação do liberalismo nesse país. Pessoal, é isso. Morte a Dom Pedro. Não vamos comemorar a independência do Brasil. E viva Dom Miguel, viva Dona Carlota Joaquina. É isso que eu tenho para dizer para vocês, pessoal. Um forte abraço a todos. Like, compartilha, se inscreva no canal. E não deixe de assistir também a nossa aula magna de quinta-feira. E amanhã vai sair no canal o vídeo comentando a carta pastoral do centenário da independência, uma carta inédita exclusiva que eu tive que ir queimar pestanas nas bibliotecas para poder trazer para vocês aí e ouvir o que os bispos têm a dizer sobre a independência. A gente fazer aqui uma análise geral da situação do clero no início do século XX. Pessoal, é isso, um abraço a todos, só Cristo é Rei, fogo no mundo. Viva o Dom Miguel, morte a Dom Pedro. Um abraço.